Tem gente que rende mais pela manhã, seja no trabalho, nos estudos, né? Há os que produzem mais tarde da noite e até de madrugada. São os tipos de ritmo circadiano. É o nosso relógio biológico e identificar qual é o seu pode ajudar em tudo na vida. Com a gente hoje, vou apresentar para vocês a médica do sono e pneumologista, a doutora Adriana Carvalho, que trouxe isso muito bem. E é importante que a gente conheça o nosso relógio, porque o nosso organismo ele é perfeito, ele funciona tudo muito bonitinho, é como se tivesse um cronograma. Isso não mesmo, é? mãe. Mas obrigada por ter vindo, querida. Eu que agradeço, Explica obrigada. pra gente o que é esse ritmo circadiano. Então, o nosso sono, na verdade, ele é controlado por diversos fatores, né? Mas existe um lá intrínseco, nosso, dentro de cada organismo, que vai dizer que horas você vai acordar e que horas você vai dormir. Entendi. Tá? Então, a gente tem dentro lá no nosso cérebro, no cantinho específico lá do sono, que vai dizer a hora, como se fosse um despertador. Um sussurro, acorda, né? E vai dormir. Uhum. E o horário que você vai dormir. Só que, claro, junto com isso a gente chama de ritmo circadiano. Nosso ritmo ele tem bem pouquinho mais do que 24 horas, né? Mas aí, arredondando, a gente conta ritmo a cada 24 horas. E para algumas pessoas, o horário de despertar é um e para outros é outro. Então, isso é extremamente importante você entender, porque às vezes pode te ajudar até no horário de trabalho. Exato. Né? Para você produzir, né? Exatamente. Nós fizemos aqui, vou ver se o Rodrigo e o Marcelo me ajudam lá, para a gente, o ciclo circadiano. Então, por exemplo, você falou do sono. A gente tem ali 2 horas da manhã, sono profundo, 4h30, temperatura do corporal mais baixa, eu sinto muito isso. Sim. Esse é o ciclo do sono, né? Isso Queria que mesmo. você explicasse. Na verdade, nós temos o ciclo de sono, ele não acontece uma vez só. A gente não tem um período só de sono profundo, ou a gente tem a temperatura do corpo, a gente tem várias coisas, não só o sono funcionam a cada 24 horas, né? Então, a regulação hormonal, o nosso cortisol, nossa testosterona, nossos hormônios e a temperatura, além de várias outras coisas, acontecem a cada 24 horas. E aí, no sono, a gente tem vários ciclos. A gente tem 4 a 5 ciclos na noite, cada um. E cada vez a gente vai do sono superficial para o sono profundo, superficializa de novo, foi um ciclo, né? E aí, quando a gente tem, no horário entre 2 da manhã, na verdade, depois das 2 da manhã até umas 4, a gente vai ter o sono mais profundo. Entendi. E a nossa temperatura, ela vai chegar num ponto que é a temperatura mais baixa, certo? Entendi. E aí, dependendo do horário que a temperatura está mais baixa, depois de um tempo, a gente desperta. E para cada um, esse horário de temperatura é diferente. Entendi. Mas isso, na prática, a gente não calcula qual é a temperatura, porque não dá para ficar medindo, né, a temperatura. Então, a gente sabe por questionários. Então, a gente tem questionários que vão dizer para mim qual que a pessoa tem mais predisposição pro ritmo, pro perfil mais matutino ou perfil mais vespertino. Entendeu? Entendi. E aí, por exemplo, essa questão do sono, né? Se eu acordo tranquilamente às 6 horas da manhã, isso significa que meu organismo está seguindo esse cronograma. Sim. Né? Quando a luz do sol vem, eu percebo que está na hora. Exatamente. Então, junto com essa parte intrínseca nossa lá, de cada um, que faz o horário que você vai acordar, o horário que você vai dormir, tem diversos outros fatores que interferem. Então, tem a rotina, o hábito, certo? Tem o estresse, as preocupações, tem a exposição à luz, tem a exposição à tela. Então, tudo isso vai interferindo no teu ritmo. E aí, se você era uma pessoa que é matutina, mas você arranja um emprego que você precisa ficar acordado à noite, você pode acabar tendo uma briga nessa tua fase de sono, no teu ritmo, e aí você vai ficar sonolento, porque você não vai conseguir dormir na hora que você deveria estar dormindo, você tem que trabalhar. E não vai render. E não vai render. E aí, se você
é matutino, mas à noite você acaba pegando o celular antes de dormir e fica lá 3 horas procrastinando o início do sono. Quando for 6 horas da manhã, você vai acordar às 6 da manhã, porque o teu ritmo manda você acordar cedo. Né? Ou você tem que acordar cedo por causa do trabalho. Mas isso vai fazer você ficar sonolenta. E às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou dormindo mal. Não, está dormindo pouco. Ou está dormindo no horário errado. Entendeu? É interessante a gente se respeitar. Deixa eu trazer aqui a Benedita, do Bairro Maravilha. Durmo mal a noite inteira, acordo várias vezes, mas quando é por volta de 6h40, né, da manhã, o sono vem. E se eu não levantar, ela dorme até umas 9 horas. O que está acontecendo com ela, Adriana? Então, não dá para a gente dizer, como eu falei, a gente tem essa questão intrínseca e pode ser que o sono melhor dela realmente seja até as 9 da manhã, que é o sono até a primeira metade da noite a gente tem um sono, que é um sono mais superficial, e a segunda metade a gente tem um sono profundo, tá? E aí pode ser que o sono dela mesmo mais profundo seja depois desse horário, depois das 5 da manhã. Entendi. E aí, só que se ela tem que trabalhar esse horário, aí ela tá brigando com o sono. O que ela pode fazer? Ela tem que tentar ajustar isso. Ou dormir um pouquinho mais cedo. Só que não adianta se ela só vai estar acostumada a ir dormir meia-noite. Não adianta ela querer dormir às 9 da noite. Eu tenho que ir ajustando isso devagarzinho. Sem falar num monte de outras coisas que podem fazer o sono ficar ruim durante a noite, né? Então, o sono de má qualidade, acorda muitas vezes durante a noite. Será que isso não é por apneia? Será que ela ronca? Entendeu? Então, a gente tem que pensar em tudo que está atrapalhando o sono. Naquela roda, né, do ciclo, amanhã, 7 horas, termina a produção da melatonina, tão importante para a gente dormir bem. Certo. 9 horas, o pico de produção de cortisol. Aí é o horário certo do cortisol? Porque quando ele vem no horário errado, bagunça tudo, exatamente, né? E 10 horas o período de alerta. Exatamente. Então, isso é na média. Na média, né? né? Então, assim, o vespertino extremo, ele vai ter tudo isso aqui um pouco mais cedo. O matutino extremo. O vespertino, ele atrasa um pouquinho. Entende? Entendi. Então, isso aqui é através de estudos que a gente tem. A gente não mede isso tudo, né, para fazer e determinar o padrão, né? Mas isso é estudos e a gente sabe que isso aqui tudo é influenciado. Agora, a produção de melatonina, a produção de cortisol são alterados também por tudo aquilo que eu falei. Pelo estresse, pelo excesso de tela, tudo isso interfere nisso aqui. E aí o seu ritmo, ele vai ser prejudicado dependendo de todas as coisas que você faz. Por isso que a gente fala que o nosso sono, ele começa a hora que você acorda. É o teu dia que interfere no seu sono. Atividade Também, física, exatamente, alimentação, a exposição solar. A exposição solar, quer dizer, tudo isso já vai interferindo até na hora que eu vou dormir, né? Isso mesmo. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a doutora Adriana, tem a Tatiana de Monte Carmelo, a Doralice, a Teca também que está participando. Já já eu volto com a doutora Adriana Carvalho, ela que é médica do sono e também pneumologista. Tem um copinho de água aí para você, porque vou te falar, calorão, gente, que até interfere no sono também. Muito bem, a gente está de volta, a doutora Adriana Carvalho, ela que é médica do sono e pneumologista. Obrigada a vocês que estão participando de uma forma impressionante aqui sobre o nosso relógio biológico. Deixa eu trazer algumas pessoas. Eu achei muito interessante a Cira do Bairro Brasil, ela falou que o sono é sagrado, então ela respeita, não consegue ficar acordada até tarde e nem dormir até mais tarde. Ela entendeu a importância do ritmo, né? Exatamente. E aí a Maria Rita do Shopping Park costuma dormir às 9 e acorda às 5. Mas quando dorme tarde, acorda muitas vezes à noite. Isso faz sentido? Faz. Ela vai estar muito cansada, né? E aí ela pode despertar pelo excesso de cansaço. Aquela coisa da criança, se o bebezinho ele não tirar a soneca do dia, ele está muito cansado, ele vai dormir, o sono é pior. Entendi. Então, existe isso também para o adulto. Tá? Então, às vezes, a gente está tão ativo e aí você, em vez de dormir no horário, você vai dormir mais tarde. Você está muito cansado. Às vezes é mais difícil de você pegar no sono. Porque está tão cansado, né? Então é se respeitar, né? Exato. O Antônio é motorista de ônibus interestadual. Entrou recentemente numa empresa que tem horários diurno, noturno ou flex, segundo o que ele explicou. Passei pelo médico do sono e o perfil foi noturno. Porém, não concordo porque meu dia seguinte é horrível. Não consigo dormir durante o dia, quando durmo é pouco e irregular. Já estou com ansiedade e humor alterado. Como é que ele pode negociar isso aí?
porque é uma situação complicada, né? Trabalho noturno, na verdade, ele não é que existe alguém que vai se dar melhor. Trabalho noturno, ele tem também a questão da insalubridade, né? Porque o nosso corpo foi feito para dormir de noite. E aí, se ele se mantém acordado à noite, durante o dia ele tem que dormir. Então, tem algumas técnicas que a gente faz. Então, se ele vai trabalhar à noite, ele precisa se expor à luz noturna para se manter acordado. Então, ele precisa de uma luz artificial antes do horário do trabalho para se manter acordado. Durante o dia, ele precisa estar num ambiente completamente escuro, silencioso, a hora que ele sai. E isso é difícil. Dificílimo. Então, adequar isso tudo é muito difícil. Tem muita gente aqui perguntando, quer ver? Tem um que descobriu que o relógio biológico funciona melhor de manhã, quanto mais cedo, melhor. Mas, se ele pedalar muito de manhã, tipo trilha, aí ele dorme bem a noite inteira. Ele começou a perceber isso assim, sabe? Sim. Quando o exercício ajuda a dormir. Isso. Pode se exercitar todos os dias, dependendo. Sim, pode. E se ele se exercita, dependendo da pessoa que tem alguma dificuldade para dormir, por exemplo, o matutino, se ele fizer exercício à noite, ele não consegue dormir. Então, ele tem que fazer, ele tem que entender isso. Se ele faz exercício de manhã e ele dorme melhor, é porque é o horário dele bom. Agora, talvez se ele vai fazer exercício à noite, se ele for pedalar às 8 da noite e voltar às 10, ele não consegue dormir no horário que ele está habituado. E aí ele vai atrasar o início do sono dele. Né? Deixa eu trazer a Doralice, ela desde criança não gosta de dormir à noite, gosta de dormir das 5 ao meio-dia. É doença ou o ritmo circadiano dela? Interessante, desde criança? Né? Desde criança. Olha, a gente tem os atrasos de fase, os dormidores tardios e tem os dormidores curtos. Então, das 5 ao meio-dia, ela vai dormir 7 horas. Ok. Mas ela é um caso, provavelmente, a gente não fez, eu não sei as outras interferências dela, né? O que ela faz à noite e tal. Mas a gente tem uma porcentagem da população que são extremos, né? Que são dormidores tardios e são os extremamente adiantados, que tem que dormir muito cedo, 7 da manhã vai até 2 da manhã. 7 da tarde vai, 19 da noite, 19 horas até as 2 da manhã. Nossa. Entendeu? Então, isso é raro, mas acontece. Então, teria que avaliar a questão dela, do que ela faz durante o dia e há quanto tempo ela está habituada, se isso é desde de criança mesmo, porque hábitos também fazem a gente mudar. Né? A Miriam do Bairro Brasil, sono descontrolado, dorme tarde, acorda cedo, fica com sono depois do almoço, é ansiosa. Precisa de uma avaliação, né? Precisa de uma avaliação. Não tem como eu resumir, porque provavelmente tem muitos fatores, inclusive os transtornos de ansiedade interferem na qualidade do sono. Né? Então, a gente tem, só para poder fechar aqui, Rodrigo, me ajuda, os tipos dos ritmos circadianos. Dos ritmos, Matutino, aquele que acorda cedo, rende mais nas atividades pela manhã. Isso. O vespertino, só para a gente fechar rapidinho aqui, pessoas que produzem mais à noite ou de madrugada. E o intermediário, que é a grande parte da população brasileira. Exatamente. 70% da população, 80% são os intermediários. 8 da manhã, 10 da noite. Né? Agora, o vespertino, que é o mais tarde, e o matutino, vão ter essas diferenças em termos de rendimento, de horário de acordar, acorda sozinho, desperta, rende mais de dia ou de noite. Né? Interessante a gente entender e adequar ali a nossa rotina e, claro, procurar o profissional quando não está ali muito, né, entendendo direitinho. Adriana, obrigada, tá? Eu que agradeço, Adriana Mônica Carvalho, médica do sono e pneumologista, com a gente aqui hoje. Obrigada pela sua participação. Vamos para Entre um Café.